Olá família, tudo bem com vocês? Um bom dia, você que está assistindo aqui ao vivo essa estreia, que está aqui no chat. Todo mundo que está aqui no chat, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. E para você que está assistindo, mas não é ao vivo, seja bem-vindo também. Se é a primeira vez que você está assistindo, seja bem-vindo ao Manual do Casamento, seja bem-vindo à nossa família. E eu já quero pedir para você, se é a primeira vez, ou se é a segunda, terceira, mas se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu estou pedindo, se inscreva no canal, tá? O YouTube mandou um relatório para nós essa semana, dizendo que mais de 60% das pessoas que andam assistindo os nossos vídeos não são inscritos no canal. Isso ajuda tanto, fortalece tanto o canal se você se inscrever. Então se inscreva no canal, tá bom? Temos vídeos diariamente aqui, sempre no intuito de ajudar o fortalecimento da nossa família, tá? E família, aproveitando para dizer para vocês o seguinte, isso daqui que está aqui do lado, ó, é a projeção do nosso site, tá? Do Manual do Casamento. Aqui eu já coloquei na página da Central de Atendimento, onde é possível você participar dos nossos grupos do WhatsApp, você participar do nosso grupo do Telegram, você acessar o nosso Instagram, você acessar o nosso Facebook, ou se você está assistindo por outra plataforma, acessar aqui o nosso canal do YouTube. E nós temos aqui perguntas frequentes, tá? É uma série de perguntas que todas as pessoas costumam ter dúvidas e mandam para nós. Então, se por exemplo você quiser saber, à luz da Bíblia, obviamente, né? O meu cônjuge cometeu um adultério, o que eu faço agora? E você clica aqui, ó, à luz da Bíblia, tem toda uma resposta fundamentada para que você saiba o que fazer e como fazer, tá? Então eu vou deixar projetado aqui na tela para que você não se esqueça, tá? manualdocasamento.net. Acessa lá, tá? E família, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Casamentos tóxicos. Casamentos tóxicos. E eu já quero começar trazendo para vocês o seguinte, uma definição do que seria essa palavra tóxico. Segundo o nosso dicionário, tóxico é tudo aquilo que produz efeitos nocivos ao organismo. Produz efeitos nocivos ao organismo. Seria algo tóxico. Aí talvez você pense assim, Diego, e o que é nocivo? Eu te explico. Nocivo é aquilo que causa dano, que prejudica alguma coisa, nesse caso o organismo. Quando nós falamos de casamento tóxico, é porque possui algo dentro do casamento que produz dano, tá? Ou seja, agora o organismo em questão é o casamento. O casamento. Então vamos entender o seguinte. No vídeo de hoje nós vamos falar de casamentos tóxicos, ou seja, comportamentos, atitudes, situações tóxicas causadas talvez por você ou por seu cônjuge que prejudica o casamento. Quando nós falamos o casamento, envolve você, envolve seu cônjuge, envolve seus filhos, envolve seus pais, envolve os parentes, todo o organismo casamento, tá? E diante disso, nós vamos identificar algumas coisas e trazer para vocês também algumas sugestões de como resolve o problema de um casamento tóxico, tá bom? Então vamos lá. Acerca de um comportamento tóxico dentro do casamento, nós precisamos entender que existem dois extremos. Dois extremos. O que seria o primeiro extremo? O primeiro extremo ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido. O primeiro extremo é quando um dos cônjuges, normalmente o homem, mas a mulher também, muitas das vezes, você escuta a pessoa descrevendo o homem da seguinte forma: nossa, ele é mau demais. Nossa, ele é ruim demais para ela. Nossa, ele é ignorante demais. Nossa, ele é grosso demais. Ele é agressivo demais. Ou seja, o primeiro extremo, ele é ligado a um comportamento ruim, negativo e superlativo, né? Ou seja,
é ruim demais, agressivo demais, é violento demais, mentiroso demais. Tá percebendo? Esse é um primeiro extremo de um relacionamento tóxico. Mas existe o segundo extremo. E o segundo extremo é aquele assim, ó. Nossa, mas você precisa ver, ele é bonzinho demais. Ah, mas ele faz tudo que ela pede. Nossa, eu nunca vi ele brigando com ela. Eu nunca vi ele discordando dela. Eu nunca vi ele teimando com ela por alguma coisa. Nossa, eu nunca vi ele erguer a mão para bater no seu filho. Presta atenção. Entenda que nós vamos identificar comportamentos que intoxicam o casamento, ou seja, que produzem danos ao casamento. E existem dois extremos. Dois extremos. Por que existem dois extremos? Eu vou te explicar. Porque a Bíblia ensina que existe uma linha a ser seguida tanto pelo homem quanto pela mulher. Existe um comportamento repleto de responsabilidades, de obrigações, de deveres do homem e da mulher. E esses extremos podem ser sobre uma omissão total dessas responsabilidades ou até mesmo sobre uma opressão total dessas responsabilidades. Eu trouxe aqui referências dos homens, né? Mas também existem as referências femininas também, tá? Mas presta atenção. Quando nós falamos desses dois extremos, entenda que quando um homem ele vai muito além das suas responsabilidades, tornando-as inclusive agressivas, ofensivas, prejudiciais, tóxicas ao teu casamento, então, obviamente, esse casamento vai se tornar tóxico. Quando um homem se omite das suas responsabilidades, das suas obrigações, deixando isso ao cargo da mulher, quer seja porque ele é omisso ou quer seja porque a mulher é tóxica, porque ela se impõe, ela quer controlar, ela quer ser dominadora, então esse casamento também se torna tóxico, tá bom? E não sei se vocês perceberam, mas hoje eu vou trazer mais exemplos de homens que intoxicam o casamento, tá? Mas em alguns determinados momentos eu vou falar de comportamentos femininos também. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, tá? O casamento se intoxica sob esses dois extremos. Tranquilo até aqui, né? Deu para você entender. Ótimo. Agora, quando nós falamos assim, normalmente algumas pessoas me procuram para os atendimentos e falam assim: Diego, o meu casamento é tóxico. Ótimo, tranquilo. A pessoa já chegou à conclusão que o casamento é tóxico. Mas aí eu pergunto, mas quais são os pontos tóxicos do seu casamento? E a pessoa não sabe dizer. Porque muitas das vezes a concepção dela de que o casamento dela se tornou tóxico é porque a mãe fala que o casamento é tóxico, porque os vizinhos falam, porque os amigos falam, porque os parentes falam. Mas ela ainda não parou para entender como resolver esse problema. Ela se convenceu que existe um problema. Ela se convenceu que existe um relacionamento tóxico e prejudicial, nocivo ao organismo chamado casamento. Mas ela ainda não identificou quais são esses pontos tóxicos. E hoje eu vou te ajudar nesse aspecto, tá? Quando nós falamos de pontos tóxicos, nós precisamos identificar o que são isso. Vamos trazer uma situação, por exemplo. O que vocês querem que eu fale aí no chat? Coloca aí. Vamos trazer uma situação. Eu estava pensando em falar sobre bebida alcoólica. Ou bebida alcoólica ou pornografia. O que vocês acham? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre bebida alcoólica, porque essa semana já teve um vídeo aqui no canal falando, né, sobre pornografia e masturbação. Então hoje eu vou falar sobre bebida alcoólica, que também é um grande problema. Então o que acontece? O que seria um ponto tóxico? Agressividade verbal. Agressividade verbal. Eu falei da bebida alcoólica, mas na verdade a bebida alcoólica seria uma causa, uma circunstância, tá? O ponto que nós vamos tratar é violência doméstica.
agressão verbal, agressão física, desprezo, repúdio. Então vamos entender uma situação. Sábado à noite, você está sozinha em casa, já começou a atitude tóxica. Seu marido saiu à tarde, você ficou com os filhos, você não sabe que hora que ele volta, para onde que ele foi, você só sabe que pelo histórico dos sábados anteriores ele foi beber com os amigos. E agora você fica preso em casa porque você não sabe a hora que ele volta, você não sabe se você pode ir na casa de algum familiar, se você vai para a igreja, o que você pode fazer, porque se ele chegar em casa e você não tiver, o problema vai ser enorme. Então, nós já começamos a identificar um ponto tóxico, tá? E aí esse homem chega de madrugada. E aí, de repente, em poucas palavras que você troca com ele, ele começa a te agredir verbalmente. E ele te ofende, e ele diz que você não presta, e ele diz defeito seu, ele inventa defeitos seus, e aí você vai dormir encharcando o seu travesseiro por todas aquelas ofensas gratuitas que você sofreu. Então agora nós identificamos um ponto tóxico, que é a violência que ele causa em você. Esse é um ponto tóxico. Por quê? Primeiro, porque ele tira a paz. Segundo, porque te traumatiza. Terceiro, porque no dia seguinte você vai estar abalada. E isso vai comprometer o teu relacionamento com os teus filhos, o teu relacionamento com o teu próximo, o próprio relacionamento teu com ele. Isso pode gerar situações mais agravantes se porventura, após todas essas agressões, ele ainda sentiu o desejo de ter uma relação sexual contigo, o que pode ocasionar, inclusive, a força, o que pode te trazer ainda mais danos. Então entenda que essa violência doméstica, que nós estamos aqui afunilando ela é um ponto tóxico do seu casamento. Sabe por que nós não podemos falar que todo casamento é tóxico, mas que nós precisamos identificar quais são os pontos tóxicos? Porque teu marido não é alcoólatra 24 horas por dia. Porque o teu marido não te agride desta forma 24 horas por dia. Porque existem, agora, uma coisa importante chamada circunstância. Então, presta atenção. Você identificou um ponto tóxico do seu casamento, né? Que é essa violência que ele causa em você. Quer seja psíquica, verbal, física, moral. Você identificou o ponto. Segunda coisa que você precisa identificar é quando ela ocorre. Em quais circunstâncias. Então, agora você pode identificar. Bem, neste exemplo que o Diego trouxe, ficou fácil. Essas violências ocorrem quando ele está alcoolizado, tá? Quando ele está alcoolizado. Mas existem outras circunstâncias. O marido, por exemplo, ele pode se tornar agressivo ou se portar de uma maneira superior quando, por exemplo, está próximo dos amigos. E aí despreza a esposa, menospreza a esposa, faz piadinhas com ela, sabe? Humilha ela na frente dos amigos. Ou seja, existem essa circunstância também. Em outros momentos é quando está com a família dele. Ou seja, estando com a família dele, ele fala mal da esposa, ridiculariza a esposa, critica a esposa. Ou às vezes é quando está com a família dela, sabe? Em outros momentos pode ser quando se trata de questões profissionais, por exemplo. Talvez você, mulher, seja mais bem sucedida do que ele profissionalmente. E ele, de contrapartida, para tentar se tornar superior, ele te menospreza, ridicularizando o seu trabalho, falando que o seu trabalho é imoral, que o teu dinheiro é um dinheiro sujo, corrupto, dizendo que você até trabalha bem, mas os teus afazeres domésticos deixam a desejar, que você como mãe você deixa a desejar, que você como esposa deixa a desejar, né, sexualmente falando. Ou seja, então agora que você já identificou um ponto tóxico, você precisa identificar quando ocorre esse ponto tóxico. Quais são as circunstâncias em que esse ponto tóxico se potencializa, tá? Uma vez que você identificou o ponto tóxico, que você identificou quando ele ocorre, agora você precisa fazer uma autoanálise e uma análise do seu casamento. Qual é o dano que causa toda vez que esse ponto tóxico ocorre?
Primeiro em você. Qual é o dano que causa em você quando ocorrem essas violências? O quanto você se machuca quando você é humilhada, agredida, caluniada, ofendida? Qual é o dano? Você precisa saber desses danos. Você precisa conhecer seus limites nisso. É crise de choro? É crise de ansiedade? É crise depressiva? É pensamentos suicidas que passam pela tua mente? É o desejo, talvez, de se alcoolizar, de se drogar? É o desejo de desistir do casamento? É o desejo de ir embora de casa? É o desejo de se vingar dele? Qual é o dano que causa em você? Você precisa identificar esse dano. Tá? É importantíssimo você identificar esse dano para que você tenha um domínio próprio, para que você não deixe chegar nesse limite. Mas daqui a pouquinho a gente fala a respeito disso. Você precisa identificar qual é o dano que causa dentro da tua família. Qual é o dano que causa no teu relacionamento com ele? O quanto esse comportamento tóxico do teu marido afeta a admiração que você tem por ele, o amor que você tem por ele, o carinho que você tem por ele, o quanto que isso compromete. O quanto que compromete a visão dos teus filhos ao pai quando isso ocorre. A visão dos filhos com a mãe quando isso ocorre. Qual que é o dano causado nos familiares, nos parentes que vê toda essa circunstância ocorrer constantemente? Qual é o dano causado? Então você precisa mapear, você precisa identificar qual é o dano que é causado este ponto tóxico do seu casamento, tá? Diego, mas por que você está falando isso? Afinal de contas, eu quero a solução. É isso que nós estamos caminhando. Só que se você quer a solução, você precisa entender que quando você fala de casamento, um casamento ele envolve inúmeras circunstâncias e coisas totalmente não relacionadas uma com a outra. E ao mesmo tempo são estritamente relacionadas. Então, para você resolver esse problema, você precisa limpar a área, você precisa isolar todas as outras circunstâncias e focar apenas no ponto tóxico e todas as suas ramificações. Até onde vai esse dano? Você precisa ter isso em mente, você precisa identificar isso. Se for o caso, você pega um papel, você anota para que você consiga se concentrar melhor nisso, tá? Então vamos entender o seguinte, até esse momento eu já expliquei para você, identifique qual é o ponto tóxico, identifique quando que ele ocorre, tá? Quando que ele se potencializa, identifique os danos que ele causa no seu casamento, em você, na sua família, tá bom? Identifique isso. Identificou tudo isso? Agora eu vou te explicar como que você resolve isso, tá? E agora, família, quem está aí no chat ou quem está nos comentários, é o momento de você fazer anotações, tá? E eu quero até que você aqui no chat, se você não estiver assistindo ao vivo, faça nos comentários, eu quero que você anote, eu quero que você escreva, para que você decore melhor. Eu falo aqui no canal, né, sempre que quando eu vou dizer algo muito importante, é bom que você reproduza isso, para que o seu cérebro grave isso melhor. Então, se você não tiver com papel e caneta para você escrever, escreva aqui no chat, escreva no comentário para que você grave muito bem. Primeira coisa para você resolver esse ponto tóxico. Escreva aí, identifique a origem. Identifique a origem. Qual é a origem desta agressividade do teu esposo? Lembrando que nós estamos falando de agressividade doméstica, tá? Poderíamos estar falando de masturbação, de pornografia, de adultério, de vícios, tá? Estamos falando da violência doméstica. Qual é a origem? Quando eu falo origem, você precisa saber, o pai dele era assim? Porque se o pai dele era assim, então a origem é hereditária. E aí nós iremos tratar disso de uma forma. Se essa origem for proveniente às amizades
Ou seja, ele tem muitos amigos, ele nunca foi assim, mas agora com esses amigos que ele está andando, pelas conversas, pelas brincadeiras, pelas posturas, ele está se tornando assim. Então, a origem desse comportamento dele são as amizades. É os ambientes que ele está andando. Ah, meu marido se tornou assim depois que ele começou a assistir filmes de faroeste, onde desenha-se a figura de um homem agressivo, de poucas palavras, que manda na mulher, que agride a mulher. Identifique a origem. Quando que começou esse tipo de comportamento? Quando? Você precisa achar o momento exato no seu casamento que começou isso. O que despertou seu esposo a ser dessa forma? Você precisa identificar essa origem. Porque de acordo com a origem que você identificar, agora nós iremos conduzir os próximos passos. Tá? Então a primeira coisa, coloca aqui no chat, ou escreva nos comentários, se você tiver com papel e caneta, anote, identifique a origem. Descubra quando começou esse tipo de comportamento. Aí talvez você fale assim para mim, Diego, meu marido sempre foi assim. Desde a época do namoro ele era assim. Bem, se ele sempre foi dessa forma, então obviamente vai ser um pouco mais difícil você identificar a origem. Talvez você tenha que recorrer aos pais dele, se ainda forem vivos, né? E conversar com eles e tentar entender quando foi que teu marido começou com toda essa agressividade para com o sexo feminino. Porque agora não se trata da esposa, né? Trata-se com a mulher. Quando que começou isso? De onde que surgiu isso? Foi de algum trauma? Ele foi humilhado por alguma mulher na infância? Ele foi agredido? Era alguma situação que ele via entre o pai e a mãe? Enfim, identifique a origem. É a sua primeira missão. Segunda missão. Identifique as circunstâncias potenciais. Identifique as circunstâncias potenciais. Vamos lá, escreva aqui no chat. Quem está assistindo ao vivo agora. E se você não está assistindo ao vivo, vá lá nos comentários e anote. Identifique as circunstâncias potenciais. Identifique quais são os gatilhos que inicia esse comportamento. Dentro do exemplo que eu citei dessa violência doméstica, eu citei um exemplo de uma circunstância potencial é quando ele bebe. Ou seja, quando ele está alcoolizado, normalmente ele se torna essa pessoa agressiva, esse opressor. Mas pode ser que não seja somente com a bebida. Pode ser quando ele é contrariado. Pode ser quando tem uma terceira pessoa presente. Pode ser quando não tem ninguém olhando. Pode ser quando ele está diante dos familiares. Pode ser quando ele está perto dos amigos. Pode ser quando você toca em um determinado assunto e ele se transforma desse jeito. Identifique quais são as circunstâncias. Olha para trás, tenta lembrar as últimas vezes que ele agiu assim. O que potencializou isso? Ele tem um problema, certo? O que potencializa esse problema? Qual é a circunstância perfeita que precisa ocorrer para que esse problema surja? Identifique isso. Identifique. Se for a bebida, é a bebida. Se for amigos, se for familiares, identifique, tá? Essa identificação ela vai ser um pouco mais difícil se porventura vier do temperamento dele. Ou seja, ele pode despertar isso quando ele está estressado, quando ele está frustrado, quando ele está ansioso, quando o time dele perde. Nossa, Diego, quando o time perde. Sim, porque quando o time perde, ele passa por uma frustração, ele tinha uma ansiedade alta, ou seja, ele passou por pelo menos 2 horas de uma alta carga de adrenalina, a qual se converteu numa grande frustração. Logo, um sentimento de ira e descontrole emocional toma conta dele. Então pode ser sim que quando o time dele perde, ele se torne. Mas não porque ele é flamenguista ou palmeirense ou corintiano. Não tem nada a ver com o time. Tem a ver com o emocional dele, que é abalado por toda a expectativa que ele coloca numa partida de futebol. Tá bom? Mas se for essa circunstância, anota aí também. Identifique isso. Tá?
Terceira e última coisa que você precisa. Você precisa, agora que você identificou a origem desse ponto tóxico e você identificou as causas que potencializa, você precisa definir a forma. Coloca aí, anota, definir método de mudança. Terceira coisa para você resolver, definir método de mudança. Anotaram? Escreveram? Definir método de mudança. Vamos entender uma coisa agora. Você já sabe qual é o ponto tóxico. Você já sabe as circunstâncias que ele ocorre. Você já sabe como que começou tudo isso. Você já sabe os danos que isso causa dentro da sua família e no seu relacionamento íntimo com ele. E agora nós precisamos resolver esse problema. Quando nós falamos em você definir como você irá resolver esse problema, vai depender muito do relacionamento que você tem com ele. Por exemplo, a primeira forma que você pode utilizar para resolver, e não se assustem com o termo que eu vou utilizar, mas eu não achei nenhum melhor, é a influência manipuladora. Ou seja, você manipulá-lo a mudar o seu comportamento por meio da tua influência, por meio do teu exemplo, por meio de coisas que você vai começar a fazer dentro de casa. O que seria isso? Ele bebe, né? Ele sai para beber com os amigos. Agora você vai influenciá-lo, vai manipulá-lo a não fazer isso. Como? Talvez durante a semana, uma vez por semana, você vai tecer comentários negativos acerca de uma ou outra pessoa com quem ele sai para beber. Aquela questão de falar assim, nossa, eu vou te falar um negócio, viu? Eu sei que é seu amigo, mas aquele Jorge, olha que comportamento feio que ele tem. Eu estou aqui inventando uma situação, né? Obviamente você conhece algum dos amigos e você vai estar mais familiarizado a pontuar alguma coisa. Ou trazer alguma situação e falar assim, olha, aquele Jorge não é amigo de ninguém. O que ele fez com o Pedro naquele negócio, ó, toma cuidado, viu, amor? Toma cuidado, eu sei que é seu amigo, mas toma cuidado. Ou seja, você começa agora a colocar na cabeça dele um desinteresse de estar na presença do Jorge, por exemplo. Ou senão você vai trazendo outras situações. Você vai tecendo comentários. Talvez quando vocês estiverem assistindo alguma coisa, falando assim, nossa, você viu lá no bar, ó, ocorreu lá no bairro fulano, perto daquele bairro que você costuma ir para beber, ó, o pessoal estava no bar de boa, passou, deram um tiro e tudo. Tem que tomar cuidado, viu, amor? Sempre que você vai, toma cuidado. Porque a bala vem, quando você ouve o barulho, ela já está no rumo da sua cabeça. Então toma cuidado. E você começa aos pouquinhos. Você não está proibindo ele, você não está agredindo ele, mas você está começando a desconstruir toda a imagem positiva que ele tem de ir ao bar com os amigos. Tem filhos? Qual que é o preferido dele? É o mais novo, mais velho, é o do meio? Pega agora e começa a trazer mais comentários a respeito dele. Fala assim, nossa... obviamente, sempre com a verdade, né? Mas começa a falar, fala assim, nossa, seu filho anda sentindo uma falta de você. Não, porque teve uns coleguinhas dele que foram com os pais nesse sábado à noite, sabe? Você tinha saído para beber, nossa, ele ficou triste porque ele queria muito que você tivesse ido com ele, né, lá no shopping ou lá na festinha de aniversário. Mas tudo bem, outra hora dá certo. Você começa a mostrar para ele, a influenciá-lo, a manipulá-lo, para que ele perceba de que ele está perdendo coisas valiosas quando ele sai para beber com os amigos. Vou dar uma outra dica. E essa eu sei que aqueles que são mais caxias vai ficar bravo demais comigo aqui. Mas eu preciso fazer isso. Você pega e pensa assim, Diego, meu marido bebe, ele não é crente, ele fica, nossa, terrível, ele sai para beber com os amigos. Talvez, quando você identificou as causas, você chegou à conclusão que não necessariamente seria a bebida,
que causa isso, mas as amizades. Teu marido vai beber de toda forma. Estimule ele a beber em casa. Estimule ele a beber em casa. Quando vocês forem no mercado fazer a compra do mês, já fala para ele, meu amor, compra a sua cerveja, leva lá para casa, toma lá. Sabe por quê que eu estou dando esse conselho? E eu sei que agora vai ter gente brava demais comigo. Diga, eu sou crente, eu não posso. Deixa eu te falar uma coisa, teu marido vai beber de toda forma. Eu preciso que você seja madura agora, para prestar atenção no que eu estou dizendo. Teu marido vai beber. Você não está incentivando ele a beber. Você não está estimulando ele a beber. Você está incentivando ele a ficar em casa, fazendo algo que ele ia fazer na rua, sujeito a muitas outras coisas piores. E já que ele vai fazer, que faça dentro de casa. Estimule ele, incentive ele a isso. Nossa, Diego, mas eu quero é que ele pare de beber. Tudo bem, então deixa eu te falar uma coisa. Desenvolva outros hábitos, sabe? Desenvolva outros princípios. Tem inúmeras outras formas para lidar com a bebida em especial. O que eu estou falando para você é que você identificou um problema. Se porventura o que potencializa essas atitudes tóxicas sejam as amizades, você tem que afastá-lo dessas amizades. Se essas amizades são algo em comum para que ele possa beber bebida alcoólica, então deixe o que beba dentro de casa. Você está entendendo? Agora, vamos tratar de um assunto sério. Existem algumas igrejas que se posicionam em relação a esse comentário meu da seguinte forma. Fala assim, olha, a bebida é algo do diabo. E minha irmã, você não deve deixar ou permitir que teu marido beba na tua casa. Porque a tua casa é onde o Senhor habita. E eu concordo, de fato. Mas deixa eu te falar uma coisa. A bebida dentro de uma latinha, dentro de casa, não é a mesma coisa dessa bebida no estômago do marido que está dentro de casa? O efeito que causa no estômago do marido, que atrapalha todo o raciocínio e tudo mais, não é ainda pior do que quando ela está tão somente numa latinha dentro do freezer, na geladeira? Entenda que você fala assim, nossa, não entra cerveja na minha casa. Ué, mas seu marido traz 2 litros de cerveja na barriga, não está entrando? Ah, dentro da minha casa não entra cerveja. Tudo bem, não entra na geladeira, mas você dorme ao lado de um galão de chopp todo sábado à noite. Então, presta atenção. E, gente, por favor, tem um canal de restauração que eu descobri esse dia que incentiva a bebida alcoólica. Não estou incentivando, tá? Não estou falando para você beber. É pecado, é prejudicial, sabe? É viciante. A pessoa fica na mão do diabo. O que eu estou falando para você é o seguinte: se você identificou um ponto tóxico do teu marido, que é ligado à bebida alcoólica, quando ele sai para beber fora, estimule ele que beba em casa. É só isso que eu estou dizendo, tá? É só isso. Porque não adianta ele ir beber fora, porque ele vai trazer essa bebida no próprio corpo. E ainda vai trazer mais coisas imundas. Então que pelo menos esteja dentro de casa. É isso que eu estou dizendo, tá? Então seja sóbrio. Não vai me xingar aqui nos comentários sem antes ter compreendido isso direito, tá bom? Ou seja, um dos métodos que você pode propor a mudança dele é por meio das tuas influências manipuladoras. Ou seja, você sabe aonde você quer chegar e você vai começar a manipulá-lo. Vai começar a influenciá-lo. Você vai usar a sabedoria do teu comportamento, vai escolher muito bem as tuas palavras para tentar desconstruir algo que hoje ele admira muito, né? Que é fruto deste ponto tóxico que nós estamos querendo resolver, tá bom? Primeira coisa, influência manipuladora. Ah, Diego, meu marido não me escuta em nada, eu sou péssima para influenciá-lo. Bem, então nesse caso eu te recomendo que vá estudar 1 Pedro, as cartas de 1 Pedro, lá onde fala acerca da mulher que ganha o seu marido pelo exemplo, pela influência, porque isso vai ser importante para o seu casamento. Mas então, nesse momento você ignora esse primeiro aspecto, tá? O segundo aspecto seria por meio de uma conversa franca. Seu marido, ele conversa com você, ele para te ouvir, ele te coloca a par de decisões, ele conta acerca dos medos, dos anseios que ele tem.
Se ele é aberto a uma conversa, senta com ele, mostra tudo que você achou. Falou assim, meu bem, ó, eu fiz uma análise e eu descobri que nosso casamento está ficando tóxico, porque você se torna uma pessoa muito agressiva quando você bebe. Eu sei que você me pede perdão todo dia no dia seguinte, eu sei que você não gosta, mas eu pude perceber que você só age assim por causa das tuas amizades, ou é porque você sai para beber. Meu amor, o que você acha de você beber menos, ou de você abandonar amizades, ou de você mudar esse comportamento, porque isso está trazendo danos para mim, está me deixando depressiva, ansiosa, está afetando os nossos filhos, meus pais, os teus pais andam falando mal da sua índole, sabe? Já teve pessoas que me motivaram a acionar a polícia pelo tom de voz que você usa. Vamos resolver esse problema? Ou seja, se o teu marido for um homem aberto à conversa, então o ideal seria você apresentar a ele, por meio de uma conversa, toda essa situação. Traga elementos palpáveis para que ele entenda a respeito disso. Não diga tão somente que você não gosta que ele faça isso, porque ele vai achar que tão somente entraram agora numa luta de braço de ferro. E o homem vai querer ganhar esse braço de ferro. Então apresente para ele as causas, as circunstâncias, as potencialidades, os danos. Proponha para ele mudança, diga que você está disposta a ajudá-lo, a mudar também, se for necessário. Porque é uma atitude muito natural. Isso, gente, serve para qualquer casal. Quando você aponta um defeito do seu cônjuge, você pode aguardar em questão de segundos, ele vai apontar um seu também. Isso é natural, é uma regra, tá? É instinto de defesa do ser humano. Ele foi agredido, ele agride também. Mas esteja preparado para ouvir isso. Porque na hora que ele vier com uma agressão, você já diga, pois é, e eu estava pensando também, e eu preciso mudar nisso. E eu estou disposto a te ajudar, e você me ajuda a mudar nisso. Pronto, desarmou o cidadão. Tá vendo? Agora, se quando você falar, olha, você precisa parar de beber porque está causando isso. Eu falo assim, e você? Você fica aí ó, gastando dinheiro com vestido, com isso, com aquilo. Fica... E você fala assim, opa, mas meu vestido não agride ninguém. Não, aí agora deslanchou para perder tudo. Tá? Então, use de sabedoria para lidar com essa situação. Terceira forma que você pode utilizar como método para resolver esse problema seria uma intervenção familiar. O que seria isso? Teu marido ele é muito próximo do pai, da mãe. Tem um avô que ele admira muito, que chora só de ouvir falar o nome. Ele tem uma inclinação de sensibilidade emocional a algum familiar. Chega esse familiar, converse com ele. Diga a ele os problemas que você está enfrentando, diga a ele o que você identificou e diga que você precisa que ele intervenha na tua família, nesse relacionamento, neste ponto específico do seu casamento. E olha, interessante, viu? Nós estamos falando de pontos tóxicos e eu trouxe um exemplo de uma atitude pública. Ou seja, talvez seu marido te agrida dessa forma na frente de pessoas. Então não é nenhum segredo. Agora, se o ponto tóxico, por exemplo, seja algum hábito sexual que ele quer ter com você, quer seja sexo anal ou qualquer outra coisa que você julga que é muito imoral, que é muito tóxico, aí não convém você usar esse recurso de uma interferência familiar. Tá? Você expor uma coisa extremamente íntima de vocês a um terceiro, tá bom? A quarta e última coisa que você pode fazer como método para resolver isso é uma intervenção profissional. É você sugerir a ele que ele faça um devido acompanhamento profissional para que o auxilie nessas mudanças. Ah, Diego, mas é óbvio que o meu marido não vai fazer isso. Bem, então faça você. Você lembra que a primeira coisa que eu mencionei para você é a influência manipuladora? A influência manipuladora é um princípio bíblico de 1 Pedro.
sabe? Da mulher ganhar o marido por meio das tuas atitudes, por meio do teu comportamento, no teu silêncio, ela conseguir conduzi-lo para onde ela deseja, desde que seja conforme princípios bíblicos. Se porventura você não consegue fazer isso, procure ajuda profissional. Porque o profissional, agora um psicólogo, você vai poder expor melhor as circunstâncias, ele vai poder compreender melhor o teu marido, vai poder compreender melhor as tuas limitações e vai começar a trabalhar algumas ideias, algumas sugestões, algumas ferramentas para que você consiga lidar com isso. Você simplesmente pedir ajuda para aquela tua vizinha que faz bolo por encomenda, que é uma delícia por um acaso, mas que não entende patapinas de nada, não adianta. Você quando ir fazer o cabelo e você falar, ai amiga, meu marido é tóxico, eu assisti no vídeo do Manual do Casamento, é incrível falando nisso, viu? Se inscreva lá no canal também, depois eu vou mandar o link para você no WhatsApp. Mas enfim, amiga, e aí eu descobri com o Diego que o meu marido tem pontos tóxicos. Ai, mas eu não consigo resolver porque ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O que você acha, amiga? Também não resolve, tá? Você está expondo uma situação a quem é incapaz de te ajudar, é incapaz de fazer qualquer coisa. Então, seja sábia nesse aspecto. Todos esses contextos precisam estar embasados em uma outra coisa: oração. Esteja sempre orando ao Senhor para que Deus te ilumine, para que Ele te dê sabedoria, para que você consiga identificar com clareza todos esses pontos. E te dê sabedoria para você aplicar agora essas mudanças. Sabe uma coisa que eu não recomendo a você, sob nenhuma circunstância de um ponto tóxico? Que você se separe. Que você desista do casamento. Que você coloque no seu coração que teu marido não tem jeito. Tem jeito sim, teu casamento tem jeito, a tua vida tem jeito. Não importa qual seja o ponto tóxico, é possível se transformar. Olha, não importa o que teu marido faça, Deus é capaz de mudá-lo. Depois que eu li na Bíblia, eu descobri que Deus ressuscita até defunto. Mudar um vivo não é nada, sabe? É uma coisa simples para Deus. E muitas das vezes, dentro do casamento, o milagre que Deus faz no teu marido é por meio da esposa. O milagre que Deus faz na esposa é por meio do marido. É por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo diz assim que o marido descrente é santificado pela mulher crente. Ou seja, quando você se santifica, quando você busca em Deus recursos para o teu casamento, o teu marido, descrente, incrédulo, infiel, seja lá mais as características negativas que você quiser pôr, ele é sim santificado, ele pode sim receber o milagre por meio da tua entrega, por meio da tua dedicação, por meio do teu interesse espiritual, tá bom? Família, eu espero ter respondido todas as dúvidas a respeito desse assunto, e eu já quero pedir para você o seguinte: ficou alguma dúvida dessa situação? Deixe nos comentários, eu leio todos os comentários. Dependendo da situação que você expor, é possível que eu faça um vídeo só falando a respeito disso, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, família. Tchau, tchau.